De Gênesis capítulo de número 21, Gênesis 21, a partir do versículo de número 8, é o texto para nós nessa noite, dando continuidade à série de estudos que nós temos feito sobre faces do deserto. Como que o deserto se apresenta para nós na palavra de Deus. Nós já vimos até aqui que muitas vezes em Deuteronômio capítulo 8, o deserto pode se apresentar para nós como um espelho, onde Deus quer que a gente se enxergue, onde Deus nos mostra a partir do que Ele está vendo, e por isso que Ele leva esse povo ao deserto, para mostrar para esse povo a realidade do coração do povo. Já vimos também o deserto no livro de Apocalipse, como no capítulo 12, como um local de refúgio, local de segurança. E hoje, em Gênesis 21, falando mais uma vez sobre o deserto, então você vai ver isso tanto no Antigo como no Novo Testamento. A partir do verso 8, eu leio os versos. Melhor, você acompanha a leitura comigo? A partir do versículo 8 diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual dera luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Diz, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e o despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, ou seja, entre 100 a 150 metros, mais ou menos, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Você vai ver que tem uma promessa de Deus sobre a vida desse rapaz também. Você vai ver isso aqui diante de nós, tanto no verso 13, quanto aqui no verso que nós acabamos de ler, que é o verso 18. Aí no verso 19 diz assim: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou um flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor
O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem renovado nossas forças. Em meio aos desertos da vida, o Senhor tem falado ao nosso coração, o Senhor não nos tem desamparado, fiel é a Tua palavra, e o Senhor não volta nesta. Obrigado por cuidar de nós como igreja do Senhor, e continue falando conosco por meio da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vai ver Deus sendo assim, tremendo, poderoso na vida dos seus filhos. E o deserto, ele serve desse local onde Deus vai trabalhar em cada um de nós. Só que nós precisamos perder a perspectiva de que o deserto é apenas um local de sofrimento. Ele tem várias faces. E a face de hoje é que o deserto pode se tornar um lugar de encontro, cuidado e dignidade restaurada. Então, o deserto, além de ser um espelho, como nós já vimos até aqui, além de ser um local de refúgio, ele pode se tornar um lugar de encontro, cuidado e dignidade restaurada. O que tudo indica é que Agar veio se tornar serva de Abraão e de Sara quando Abraão e Sara passaram pelo Egito, lá no capítulo de número 12 de Gênesis. O que tudo indica então é que ela vem para a companhia deles nesse momento, e a partir desse momento então, tudo indica que ela se torna essa escrava ali, essa serva onde ele compra, vamos talvez assim dizer, compra ela, e apresenteia a Sara, sua esposa, com essa escrava egípcia. E ela agora vai se tornar essa pessoa na vida dessa família. Essa pessoa em que vai ser usada. Ela vai ser usada, ela vai se tornar ali também um objeto na mão daquela família. E quando nós olhamos para a história dela e olhamos para o deserto na vida de Agar não aparece como espaço de perda, nem de rejeição ou de sofrimento social apenas. Ele tem um significado. Você vai ver que quando nós chegamos no capítulo de número 16, quando ela tem um problema, quando Agar zomba de Sara, porque ela teve Ismael e Sara até então não tinha dado à luz, Sara tem um conflito ali e humilha a Agar, e Agar novamente vai fugir para o deserto. Deserto se tornou algo e um lugar específico para a vida dessa moça, dessa mulher chamada Agar. O deserto se torna um local onde o Deus da aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da aliança, ele encontra com uma mulher marginalizada, estrangeira, explorada e descartada. Olha a realidade da vida dessa mulher, e olha o lugar para onde ela vai, e olha para tudo que aconteceu na vida dela. Quem é Agar? Então Agar é uma mulher marginalizada, ela é uma mulher estrangeira no meio do povo da aliança, ela é uma mulher explorada, e ela é uma mulher que no final de tudo ela é descartada. Ela é essa realidade dela. Só que Agar nos mostra que o deserto é o lugar onde Deus vê, Deus vai falar, Deus vai cuidar dos invisíveis. Tem muita pessoa que se encontra na mesma condição espiritual de Agar. Quantas vezes nós encontramos pessoas que se sentem rejeitadas,
descartadas, não notadas, invisíveis, e que muitas vezes Deus vai levá-las a um momento privilegiado. Escuta o que eu estou falando. Deus vai levá-las a um momento privilegiado, que é o deserto. Para quê? Para se tornar um lugar de encontro, cuidado e de restaurar a dignidade dessas pessoas. Quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus e vimos que e começamos a observar que o deserto pode ser um lugar onde Deus vai restaurar a nossa dignidade, Deus vai falar conosco, vai ter um encontro poderoso conosco, vai cuidar de nós no meio do deserto, o deserto começa a tomar uma outra forma diante da nossa consciência. Porque nós estamos acostumados em um Brasil pentecostalizado, que o deserto é só um lugar de prova. Mas quando nós olhamos para o deserto, Deus está se manifestando e dando uma outra forma. E quando nós olhamos para a palavra, essa outra forma tira eu e você da perspectiva apenas de sofrimento e da perspectiva que muitas vezes nós ficamos lambendo as nossas feridas. Ai de mim, coitado de mim, estou no deserto, ok, estou lá sim, Deus me colocou lá, posso ter sido rejeitado, posso ter sido abandonado, mas o Deus Todo-Poderoso vai ter ali comigo um encontro, Deus vai vir ao meu encontro, Deus vai cuidar de mim e Deus vai dar dignidade e restaurar a minha vida. Então a gente precisa olhar para o deserto pela lente de Deus. E se eu e você não tivéssemos a Bíblia nas nossas mãos, a gente não teria esse olhar que a gente está tendo hoje. E pela graça de Deus, nós temos a palavra nas nossas mãos, e nós podemos olhar para o deserto, em primeiro lugar, no verso 17 do capítulo que nós lemos, um lugar de encontro com Deus. Verso 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino. Agar, se você olhar no verso 16, Agar está tomada de desespero e a perspectiva dela é de morte. Eu vou fazer isso, vou deixar o menino debaixo do arbusto, vou sair em torno de 100, 150 metros e vou esperar o menino morrer. Quantas pessoas dentro da igreja, quantas pessoas nós olhamos para a vida e elas estão apenas esperando a morte chegar, perdeu a perspectiva, está vivendo um momento de sofrimento, um momento de circunstância adversa, e Deus nos leva ao deserto para mostrar, olha, a sua perspectiva pode ser essa, mas eu estou com você no meio de tudo isso para mudar a sua perspectiva. Nós, como igreja, precisamos mudar a nossa cosmovisão, a nossa forma de ver o mundo, a forma de ver a vida e começar a olhar para a vida do ponto de vista de Deus. Foi Deus que foi ao encontro de Agar. Não foi Agar que foi ao encontro de Deus, foi Deus que foi ao encontro dela. Então, quando nós olhamos para as nossas circunstâncias e olhamos para ela e fazemos um parâmetro dela como deserto, nós precisamos olhar para essa circunstância de Agar e falar, peraí, eu estou sendo privilegiado e eu não estou vendo esse momento como um privilégio na minha vida. Eu não estou vendo que Deus quer tratar comigo, eu não estou vendo que Deus quer cuidar de mim, ou melhor, não estou vendo que Deus quer encontrar comigo. Ou seja, Deus me leva para lá para ter um encontro singular comigo. Para ter um encontro singular comigo. Você vai ver, olha lá no verso, no capítulo 16. Capítulo 16, ele é fantástico. Quando nós olhamos o capítulo 16, ai, ai. Capítulo 16, a partir do verso de número 3, diz, então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Então aqui agora, no capítulo 16, Agar despreza a Sara. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuir. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos.
procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no... Agar está sempre indo para esses lugares e Deus está sempre encontrando com Agar no deserto. É Deus que está indo ao encontro do seu povo em momentos de dificuldade. É Deus que está indo para se relacionar comigo e com você. Quando nós entendemos isso, nós vamos olhar e vamos ter agora uma outra geografia do deserto como um local privilegiado de Deus para nós, onde Deus marca um encontro comigo e com você. Então, um hino antigo, né? Paulo Afonso gosta de cantar, eu marquei o encontro com Deus nesse santo lugar de oração, e muitas vezes esse lugar marcado de encontro pode ser o deserto, onde Deus vai trabalhar no meu e no seu coração. O deserto se revela como lugar onde Deus toma a iniciativa de se aproximar de mim. É Deus que vai tomar a iniciativa de aproximar. Porque muitas vezes, você já reparou que às vezes nós olhamos e falamos, não, eu não tenho força, e Deus vai. Talvez esse é o único lugar onde Agar ouviria de fato a Deus. Você vai ver que Deus faz promessa de que, se você olhar comigo no capítulo 17, no verso 20, Deus faz uma promessa que vai abençoar Ismael. Agora me pergunto você, em que momento que Abraão falou para Agar que Deus tinha uma promessa para Ismael? Em que momento Abraão falou para Ismael que Deus teria uma promessa sobre a vida dele? Em momento algum, só mesmo no deserto que Deus vai dizer, capítulo 21, que Deus vai dizer diretamente a Agar, olha, eu tenho uma promessa sobre a vida do seu filho. E é nesse lugar onde Deus vai tratar. Quando ela foge, no capítulo 16, o anjo encontra com ela no deserto, e o anjo aqui, você vai ver no capítulo 16, você vai ver no capítulo 21, todo está com letra maiúscula. Toda vez que a gente encontra o anjo do Senhor com letra maiúscula, faz referência a Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então, quando nós olhamos para isso, o anjo do Senhor, ou Jesus vai dizer para Agar no capítulo 16, volta e humilha diante de sua senhora, conserta diante dela, a promessa está para você no futuro. Ou seja, Deus falou com ela diretamente no deserto. O deserto é um lugar onde Deus se comunica com seu povo. O deserto é um lugar onde Deus encontrou ocasião na ação de Abraão para se encontrar com Agar. Não foi num shopping, não foi na mesa, foi no deserto. O encontro de Agar com Deus foi no deserto. A ação de Abraão foi penosa ao coração dele, mas Deus vai dizer para ele, fique tranquilo, deixa a moça, eu encontrei ocasião nisso para eu encontrar com esta mulher. Outra coisa, quem deu o nome de Ismael para Ismael não foi Abraão, não foi Agar, foi Jesus Cristo. Olha no capítulo 16. É o anjo que fala para Agar, o menino vai se chamar Ismael. É o Deus da promessa, é o Deus da aliança que encontra comigo e com você no deserto. O deserto é local onde Deus encontra, consola, conforta e realinha o coração da igreja.
Nós não podemos perder de vista as grandes oportunidades que Deus nos dá, as grandes tiradas que Deus nos dá, os grandes isolamentos que Deus promove sobre a nossa vida. Deus tira ela. Quem estava acostumado a ouvir a Deus foi Abraão. Foi a Sara. Agora chegou o momento da mulher abandonada, da mulher rejeitada, da mulher que foi jogada às traças, ouvir a promessa de Deus para a vida dela e para a sua descendência. Deus não vai, Cristo Jesus, o Senhor, não vai jogá-la fora, vai dizer para ela, vai fazer uma grande nação, príncipes procederão de Ismael. Para quê? Para a glória de Deus. Toda essa turma descendente de Ismael, hoje, esse público muçulmano há de se converter em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é um Deus de promessa, o deserto não é à toa. É Deus que batiza Ismael de Ismael. É Jesus que chega e dá um nome para ele. Então o deserto serve, é o local próprio para Deus agir em nós. Tem muito trabalho de Deus na minha vida e na sua vida. Tem muitas circunstâncias que nos esperam e nós temos o desejo demasiado de saber do futuro. Nós queremos demais saber o futuro. E é por isso que a gente fica ansioso. A ansiedade é o desejo demasiadamente pelo futuro. É o desejo excessivo pelo futuro. O que tem para mim amanhã? Quero resolver tudo. E quando nós olhamos pela fé, nós temos a palavra de Deus, que vai dizer, a palavra é lâmpada. É um passo de cada vez. Não é uma lanterna, um holofote que ilumina longe. É um passo de cada vez. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o Senhor usa essa metáfora para comparar a realidade que nós vamos andar. Nós não somos o povo que é guiado por vista, somos o povo guiado por fé. E é no meio do deserto que Deus vai guiar a minha vida e a sua vida. É o local onde Deus ouviu o choro do abandonado. Foi no deserto que Deus vai dizer no capítulo 21, eu ouvi o choro do menino. Por que Ismael chorava? Abandono? Sede? Fome? Saudade do pai? Medo do futuro? Aqui nós podemos imaginar inúmeras coisas do choro desse rapaz. E o deserto se faz o local onde Deus vai enxugar as lágrimas desse rapaz e vai trazer esperança. É no deserto onde Deus traz esperança para Agar, é no deserto onde Deus traz esperança para Ismael. É no deserto onde ele começa a enxugar as lágrimas dos olhos dessa família. Rejeitados. Imagine. Vamos andar errante pelo deserto de Berseba. Afinal de contas, quem vai nos amparar? Esse anjo, ou Cristo, se assim a gente pode teologicamente falar, ele já era familiar para Agar. O deserto, Deus prepara para os seus familiares. O deserto, retorna a repetir, Deus o prepara para os seus familiares, para os seus filhos. O Deus da aliança prepara o deserto para os seus filhos. Para aqueles que têm familiaridade com Ele, para aqueles que encontraram com Ele no poço, Ele vai preparar o deserto. Torna-se um lugar de ressignificação,
O salmista no Salmo 27:10 vai dizer: se o meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor cuida de mim. Abraão então desampara o Ismael, mas o Senhor, o Pai, o Deus de amor, Ele acolhe a Ismael. Quantos meninos, quantas meninas Deus tem acolhido no decorrer da história? Quantos órfãos Deus acolhe nos desertos do orfanato? Quantos choros Deus tem consolado? Quantos corações Deus tem alinhado? Quantos grandes homens e grandes mulheres Deus tem feito e nós não sabemos disso? O deserto é lugar onde Deus nos chama pelo nome. E Ele diz: Agar. É o lugar onde Deus nos chama pelo nome. Familiaridade. Deus nos chama pelo nome no deserto, não tem apelido, tem um nome, tem um alinhamento, tem um coração batendo, tem uma vida pulsando, e Deus ali chama pelo nome. Em segundo lugar, o deserto é o local de providência, ou melhor, de cuidado de Deus. Diz o texto bíblico no verso 19, havia acabado a água do odre, e agora Deus providencia um poço de água. O anjo é o próprio Cristo. E o poço, lá, se você olhar no verso 13 e 14 do capítulo 16, é o único lugar onde, no Antigo Testamento, uma pessoa vai dar esse nome importante. Verso 14, por isso aquele poço se chama Ber Lahai-roi. Significa o olho daquele que tudo vê. Aqui é o lugar onde Deus encontrou com Agar, e Agar agora dá o nome. Agora, de novo, o Cristo é a nossa providência. Preste bem atenção, a providência de Cristo para nós não é o algo material. A providência de Cristo para nós não é a cura da nossa enfermidade. Preste bem atenção nisso. A providência de Cristo para nós é o próprio Cristo. Ele é a nossa providência. A partir de Cristo surgiu o poço. A partir da presença de Deus surgiu o poço no meio do deserto. É a partir de Cristo que as nossas enfermidades são curadas. É a partir de Cristo que nós temos vida eterna. É a partir de Cristo que as nossas vidas são realinhadas. É a partir de Cristo que o nosso coração é transformado. Cristo, o próprio Cristo estava, encontrou e providenciou alívio para Agar. É o próprio Cristo. Você vai ver a mulher samaritana encontrando com Jesus no poço. E Jesus, mulher, se você me der dessa água, eu vou voltar a ter sede, mas a água que eu vou te dar, quem beber dela nunca mais vai ter sede. Por 2 vezes, Agar está diante de um poço, de uma fonte de água. Capítulo 16 e capítulo 21, por 2 vezes, Deus é a providência, é o cuidado. Então, Deus é o local, o deserto é o local de encontro, mas o deserto é o local de providência, onde Cristo é a própria providência minha e sua. A fé no meio do deserto, minha fé e sua fé, precisa estar na pessoa de Cristo e não no que Ele vai fazer. Eu creio que Cristo vai restaurar isso, eu creio que Cristo vai me curar daquilo. Não, eu creio que Cristo está comigo, e o que acontecer é resultado da fé que eu tenho, que Ele está comigo. Ele pode providenciar a cura, mas Ele pode dizer apenas, como disse para Paulo, a minha graça te basta. É essa a realidade de Cristo como providência, é esta a realidade de Cristo como Senhor. O deserto é esse local. João capítulo 4, versículo 10 ao versículo 14, e João capítulo 7, verso 37 ao verso 38, Jesus diz: eu sou a fonte de água viva.
fazendo referência a Beer-lahai-roi, fazendo referência ao poço onde ali manifestou a água para Ismael. Jesus é essa fonte. O deserto é esse lugar para mim e para você, é o lugar onde pode se tornar um lugar de encontro, cuidado e dignidade restaurada. Deus está cuidando de Agar, Cristo está cuidando da igreja, Cristo leva a igreja e Cristo é o cuidado da igreja. Tudo se resume em Cristo, nada se resume em nós mesmos, tudo se resume nele. Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, Ele é a providência, Ele é o sustento, Ele é o pão vivo, Ele é a esperança, Ele é a água, Ele é o sol que ilumina, Ele é a providência de todas as coisas para a nossa vida. Tudo se resume em Cristo. Gente, eu acho que como igreja, muitas vezes nós perdemos Cristo de vista. Mesmo Cristo que viu Agar, é o mesmo Cristo que viu a mulher, é o mesmo Cristo que vê eu e você, é o mesmo Cristo que vê a nossa família, é o mesmo Cristo que vê a nossa história, é o mesmo Cristo que é o nosso provedor de todas as coisas, o Deus que vê, provê e satisfaz. Se nós perdermos Cristo de vista, nós perdemos toda a esperança. Se nós perdermos Cristo de vista, nós perdemos toda a nossa alegria, toda a nossa razão de viver. Nós não temos um estilo de vida, nós temos uma razão de viver, e essa razão de viver é Cristo. Eu estou convosco todos os dias. Ele é esse Senhor que está com a igreja, está tecendo a igreja. O deserto é esse local de encontro, esse lugar onde a dignidade é restaurada, é o local onde Deus está cuidando e falando com a igreja. A vida pode se manifestar em muitas formas de deserto. Cabe eu e você olharmos para a nossa vida por essa lente chamada Bíblia, a palavra de Deus para nós, a palavra inspirada de Deus para nós, e falar: eu quero enxergar a minha vida, eu quero enxergar as minhas circunstâncias, eu quero enxergar a realidade que está diante de mim pela lente de Jesus. Deixa eu ver, Senhor. Fala, ore, Deus, eu quero ver pelas lentes do Senhor, eu quero compreender pelos teus olhos o que o Senhor está vendo. Deus fará com que eu e você venhamos compreender o deserto a partir da palavra dele. Esta palavra é a lente para eu enxergar a vida, é ela que redime o coração humano, é ela que... Toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Com qual propósito? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus, então, pela sua palavra nos habilita. Quando eu entendo a minha vida pelo ponto de vista de Deus, eu começo a estar habilitado a interpretar as coisas ao meu redor e dar uma resposta positiva para Deus, seja feita a tua vontade, e dar uma resposta positiva para aqueles que estão comigo. O Senhor não me desamparou, Ele não me deixou, Ele está comigo, eu posso nele crer, Ele se move no nosso meio, a dor está acontecendo, mas Deus está trabalhando em mim. É deserto. É deserto. É um Deus presente. O deserto não é negado, mas é interrompido pela graça. Nós não podemos negar o deserto na nossa vida. Precisamos enxergá-lo do ponto de vista de Deus, e Deus vai interromper toda aquela situação na vida de Agar pela graça, e as situações desérticas na nossa vida são interrompidas pela graça de Deus, porque Ele se manifesta no meio da nossa circunstância, Ele nos toma pela mão, Ele providencia a água, Ele providencia o pão, porque Ele é a água, Ele é o pão, Ele é o provedor, é Ele, gente, não tem mais o que dizer acerca disso, senão Ele, só Ele.
Só Ele. E entender a palavra de Deus dentro desse tempo se faz extremamente importante para nós. Por último, terceiro lugar, o deserto é o lugar onde se pode restaurar a dignidade humana. Lembra daquela mulher abandonada? Lembra daquela mulher que foi deixada? E Deus foi providenciando. Agora Deus, depois de prover a água, saciar, dessedentar, refazer as forças, diz o texto, que os olhos, versículo de número 18, é isso mesmo? Levanta o rapaz, verso 19, diz o seguinte: abrindo-lhe Deus os olhos. Abrindo-lhe Deus os olhos. Agar estava se vendo como uma mulher abandonada, como uma mulher rejeitada, destruída pelo caos, com a expectativa do menino morrer, com a expectativa dela morrer. Quando Deus abre os olhos de Agar, é tempo de redimir o deserto. Pergunto para você, Ismael saiu do deserto? Olha o que o texto diz, saiu não. Ele fez do deserto o seu lugar de habitação, tornou um flecheiro, habitou no deserto, redimiu o deserto, aquilo que era uma terra seca, aquilo que é um negócio árido, aquilo que é um negócio quente e frio, os extremos, Deus coloca graça, Deus redime a história e o local inóspito se torna um local habitável. O deserto serve para isso. Depois que Deus abre os olhos de Agar, Ele abre para ver o que Deus pode fazer, e não o desespero. Os olhos dela, a perspectiva dela, mudou a igreja. É isso que Deus faz com a igreja, quando a igreja, nós, igreja, povo de Deus, reunidos somos igreja, como pedras vivas, estabelecidas em Cristo, nós vamos então com os olhos abertos, ver a vida agora da perspectiva de Deus. Diz que o Salmo 84, que quando o justo passa no lugar deserto, vem chuva sobre o local deserto. E agora, olhando a vida do ponto de vista de Deus, Agar pode ter esperança, porque Deus está redimindo, ou seja, Deus está resgatando Agar e Ismael para Ele. Aquele que deu o nome a Ismael, aquele que encontrou Agar no poço Beer-lahai-roi, e que Agar batizou o poço e disse: Beer-lahai-roi, o Deus que vê todas as coisas, é agora o Deus que redime a história dela. É assim que Deus faz. Aquela mulher não tinha perspectiva de história, ela tinha perspectiva de morrer. Agora ela tem a perspectiva empreendedora. Está uma mulher empreendedora no meio do deserto. Está uma mulher, não vou usar essa palavra, mas está empoderada? Pode não, né? Pode não. Isso que não pode não. Língua portuguesa. Ela não pode ser uma mulher empoderada, ela é uma mulher redimida. Ela é uma mulher resgatada. Ela agora se torna uma mulher que a vida dela passa a ter sentido. No capítulo 16, do verso 6 ao verso 10, agora Agar pode lembrar das promessas que Jesus Cristo fez para ela e para o seu filho. Por isso que o deserto se torna um lugar de restaurar a dignidade humana. Não é a política que restaura a dignidade humana, não são os governantes que restauram a dignidade humana, não é a história, não é a filosofia, não é o conhecimento humano que traz dignidade para o ser humano, mas o que traz dignidade para o ser humano é o nosso Senhor Jesus Cristo, que redime uma pessoa, é o nosso Senhor Jesus Cristo que redime uma nação, é o nosso Senhor Jesus Cristo que redime para si um povo de toda tribo, língua e nação. Ele traz dignidade, ele restaura, porque dignidade para o ser humano, do ponto de vista
bíblico e de Deus é ser visto como imagem e semelhança de Deus. E dignidade não me torna melhor do que você, nem te torna melhor do que eu, mas dignidade nos mostra em Cristo Jesus que nós somos iguais, criados à imagem e semelhança de Deus, feitos para adorar a Deus como Senhor e Salvador. E uma outra coisa, temos um Senhor por cabeça. Eu preciso de você, você precisa de mim, porque nós somos partes de um corpo. Você é uma pedra viva, eu uma pedra viva, alicerçado sobre a rocha, a pedra angular, nós nos tornamos igreja de Jesus Cristo. É isso. Aqui está a dignidade da igreja. A dignidade da igreja não está nas posses que ela tem. A dignidade da igreja não está naquilo que ela compra, naquilo que ela faz, nas obras de suas mãos. A dignidade da igreja está em quem ela representa, e quem ela representa é Jesus Cristo, Filho de Deus. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Aqui está a dignidade da igreja. A dignidade da igreja não está nos méritos pessoais, mas está nos méritos de Cristo, que foram conquistados por Ele, por nós na cruz do Calvário. Todos quanto receberam, deu-lhes o direito, ou deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Aqui está a dignidade da vida humana em ser chamado filho de Deus, ser-nos dado de volta o direito de relacionar com Deus aquilo que Adão perdeu. Cristo então nos deu, Cristo então pela graça nos reconciliou com o Pai, e agora nós temos livre acesso ao trono. Aqui reside a dignidade do ser humano. Aqui reside a dignidade do ser humano. E é isso que Cristo faz com Agar. As faces do deserto está aqui, na pessoa de Jesus Cristo. É Ele que se revela no deserto. O deserto não está relacionado com o que vai acontecer, das dores que acontecem comigo. Está naquele que vai se revelar a mim. O deserto toma forma e toma faces porque Cristo se revela. Aquilo que seria desespero, aquilo que seria destruição, Cristo revela. Cristo faz resgatar, Cristo redime. Lembrar que Jesus, quem fez a promessa e quem deu o nome para o menino, quem bebeu da fonte da água viva, fará do deserto um local de dignidade. Ismael vai morrer? Vai não. Vai se tornar um flecheiro. Vai se tornar um guerreiro. Vai casar? Vai. Sua mãe arrumou para ele uma esposa, uma egípcia, e casou o menino. Olha essa mulher agora restaurada, ela tem esperança para ver a sua geração prosperar. Para ver a sua geração prosperar no deserto. E quem ela se baseia, qual a palavra que Agar pode se apoiar? Na palavra do anjo do Senhor que se apresentou a ela no capítulo 16, lá no poço Ber-Lahai-Roi, e no capítulo 21, aquele que restaura a dignidade, que aparece para ela e fala com ela e restaura a sua vida. O nome dele é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É Ele quem redime, é Ele que restaura. Deus não desamparou Agar, nem o menino. Verso 20, Agar se tornou sogra. Agar se tornou avó. Qual era a perspectiva antes de Deus abrir os olhos dela? Eu e o menino vamos morrer. Ela achou que tinha um fim. Deus não. Deus mostrou, tem fim aqui não. De você vai proceder reis, príncipes vão proceder de você. Teve sua dignidade restaurada. Agar não era do povo de Deus, mas era a imagem e semelhança de Deus, digna de socorro, digna de misericórdia, digna de bondade, digna de graça, de generosidade, né? Digna de construir um sonho. Digna de construir um sonho. Digno de ter a alma restaurada.
Quantas pessoas não têm essa perspectiva de ter uma alma restaurada? Quantas pessoas não têm a perspectiva de poder continuar sonhando quando entra o nosso Senhor, se apresenta no deserto e passamos a ver o deserto a partir dos olhos de Deus, voltamos a sonhar, voltamos a imaginar. Deus restaurou, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Por isso Agar pode jubilar, porque o Senhor grandes coisas fez por ela, de assentar com Cristo, digna de assentar com Cristo e dele beber. O deserto não foi o fim de Agar, foi o recomeço. Ela achou que era o fim, ela achou que não teria jeito. São as palavras dela: vou deixar o menino a 100, 150 metros. A água acabou, o pão acabou, o menino vai morrer. Mas Deus, Jesus, Ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus vai dizer: eu sou a água, quem dela beber nunca mais terá sede. E assim é a face do deserto. O deserto, ele é esse lugar onde o deserto pode se tornar um lugar de encontro, cuidado e dignidade restaurada. Lugar de encontro com Deus, lugar da providência, do cuidado de Deus, e é o lugar onde Deus restaura a dignidade humana. Vamos orar? Senhor, nós oramos nessa noite agradecidos pelo cuidado do Senhor com a nossa vida, porque o Senhor nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado por essa igreja vencedora, vitoriosa, não pelos méritos dela, não por nossos méritos que nós somos vitoriosos porque Cristo Jesus na cruz se fez vitória por nós. Cristo Jesus na cruz pagou o preço por nós. Cristo Jesus na cruz nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Cristo Jesus na cruz restaurou nossa alma. Cristo Jesus na cruz restaurou nossas emoções. Cristo Jesus na cruz restaurou o nosso coração. Cristo Jesus na cruz restaurou o nosso andar. Cristo Jesus na cruz restaurou a nossa mente. Cristo Jesus na cruz restaurou o nosso coração. Cristo Jesus na cruz restaurou nossas palavras. Cristo Jesus na cruz restaurou os nossos pensamentos. Cristo Jesus na cruz pagou o preço por nós. Cristo Jesus na cruz nos deu vida eterna, e nós te bendizemos nessa noite, porque se o Senhor não estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivo. Louvado seja o Senhor, que rocha nossa, o nosso Redentor. Toma na tua mão, Senhor, o teu povo, aquele que entrou aqui essa noite, ó Deus, com a mente, com o coração, ó Deus, apertado, em nome de Jesus nosso Senhor, que o Senhor, assim como fez com Agar, o Senhor possa falar com o teu povo, restaurar o teu povo, trabalhar no teu povo, restaurar a dignidade. Em nome de Jesus, nós oramos com fé, oramos porque temos a certeza que Cristo Jesus, o nosso Senhor, está sentado à destra de Deus Pai. Cremos que o Espírito intercede por nós, e é por isso que nós oramos, porque temos um Pai de amor, um Pai que sabe de nossas necessidades, o Pai que supre todas as nossas necessidades. Nós oramos ao Senhor nessa noite, que a tua igreja volte para casa, o teu povo para casa, para os seus, e volte jubiloso, porque o Senhor se revela na sua santa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Quarta-feira